Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, e sem saber para onde ia. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, a sua palavra já é santa, a sua palavra já é abençoada, mas abençoa nossos corações, Pai. Senhor, abençoa nossos corações, Pai. Pai, tudo que queira cegar o entendimento da sua igreja, tudo que queira cegar o nosso entendimento, meu Pai, da sua palavra, ela reinar em nossas vidas, meu Pai, da sua palavra fazer efeito em nossas vidas, porque a sua palavra é que liberta, a sua palavra é que cura, a sua palavra é que salva, Pai. É o Senhor que faz o milagre através da sua palavra, meu Pai. Senhor Deus, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha libertar vidas, o Senhor venha salvar vidas, o Senhor venha fazer um grande milagre nessa noite, meu Pai, porque nós oramos e pedimos a Ti, já cremos que já estamos recebendo esse milagre aqui, Pai. Pessoas vão receber milagres, pessoas vão receber revelações, meu Pai, de tempo, meu Pai, que a sua vida está ruim, às vezes é o casamento, às vezes é a sua empresa, às vezes alguma dificuldade da sua vida. Deus traz a revelação através da sua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E pode aplaudir ao Senhor? Abraão, ele precisou de ter uma grande iniciativa. Quando ele ouviu a voz de Deus, Deus mandou ele sair de uma terra, largar a parentela, largar tudo. Ele ouviu a voz de Deus e teve iniciativa e coragem para obedecer. Se eu perguntar aqui, todos que estão aqui ouvem a voz de Deus, todos. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Eu quero falar para você que Deus fala com você. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você sente que está errando, é o Espírito Santo que está falando com você. Agora todos ouvem a voz de Deus, Deus fala com todos que estão aqui, mas poucos são que obedecem. Poucos são que obedecem e colocam a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. E podemos ver que Abraão, ele foi considerado nosso pai na fé, porque ele foi um grande homem que teve iniciativa. E nós, no dia de hoje, precisamos de ter iniciativa, precisamos de ter coragem. Se eu quero ser um grande vencedor, ele é reconhecido pela sua coragem. Um grande homem de Deus que eu sempre falo, aonde eu vou, eu sempre falo é do pastor Bruno. Eu vejo o homem que teve iniciativa, coragem e fé. Há muito tempos atrás, a gente saía, ele ia ministrar em Campos, para lá de mais 6 horas que a gente pegava de viagem de estrada, e ele falava assim, ó: Deus, um dia, Deus vai levantar a gente com um braço forte. Um dia isso aqui vai se estender. E aquela viagem de carro cansativa, mas a gente ia com uma alegria para poder adorar o Senhor. E ele sempre com palavras de ânimo, de força, de coragem, de iniciativa. E hoje eu me alegro em ver uma foto dele, ele tendo ministrado lá nos Estados Unidos. Pessoas que acreditam, pessoas que confiam. Você é a melhor pessoa para confiar em você. Você é a melhor pessoa para poder acreditar em você. As pessoas, elas estão esperando elas serem exaltadas, alguém chegar e falar alguma coisa para você, alguém chegar e te entregar uma profecia, alguém falar para você que você é mais do que vencedora, alguém mandar você fazer alguma coisa. E Deus, Ele quer que você acredite em você e que você saiba que Ele está na sua vida. E se Ele está em você, você consegue todas as coisas em nome de Jesus. Existem pessoas que estão paradas há anos, eu estou esperando uma resposta de Deus. Meu irmão, Deus quer que você avance. Abraão teve que avançar para uma terra que Deus não mostrou para ele.
Precisamos andar pela fé. A fé é aquilo que você não vê, mas você crê que vai receber no nome de Jesus. Não existe um herói de face pálida, caído, encolhido. Pessoas, o que eu mais vejo hoje é pessoas reclamando, falando. Irmãos, nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus. Cadê a exaltação de Deus na sua vida? Cadê? Como que você está exaltando Deus na sua vida? Como que você está recebendo Deus na sua vida? Será que você acredita que Deus está mesmo em você? A palavra dele diz que Ele está em nossas vidas, e você tem confiança, você acredita, você tem fé que Deus está na sua vida. Não há herói sem virtude da iniciativa e da coragem em seu caráter. Se não tiver iniciativa na vida, é por isso que quantos sonhos se perdendo, quantos sonhos de indo de águas abaixo, sonhos que você teve no seu casamento, sonhos que você teve numa empresa, sonhos que você teve com seus filhos, e os sonhos hoje, ele está indo tudo de água abaixo, está tudo perdido. Quantos projetos que não saem do papel, quantos projetos você imaginou, quantas coisas você já imaginou de acontecer, mas sabe por quê? Que as pessoas, elas não têm iniciativa, elas não têm coragem. Você tem um sonho, e na primeira dificuldade você desiste do teu sonho, na primeira luta você desiste do teu sonho, no primeiro momento você desiste do teu sonho. Os heróis, como Daniel, um grande herói, Daniel, percebemos que o perigo que intimidava muitos, empurrava Daniel para frente. O perigo que muitos vão parar, muitas pessoas pararam por causa do perigo, por causa da dificuldade, por causa da luta. Não, aquilo ali motivava Daniel a ir mais à frente ainda, porque ele tinha Deus na vida dele. E quantas pessoas elas param por causa da dificuldade, elas param por causa da luta, e elas não sabem. Existem pessoas que estão tão perdidas que ela não sabe o que vai acontecer na vida dela, não sabe o que vai fazer amanhã. Elas estão perdidas no casamento, estão perdidas com os filhos, estão perdidas no emprego, estão com a sua vida financeira toda perdida. As pessoas estão perdidas e não sabem o que fazer. E cadê o Jesus que faz o milagre? Cadê a nossa iniciativa e a nossa fé? Quantas pessoas tentam, você já tentou de várias formas, você já tentou várias formas do teu jeito, e fazer da tua maneira, fazer como você quer, mas eu te convido nessa noite a você fazer da maneira de Deus e como Deus quer. A característica predominante desta vida é a coragem. Quem vive no plano da fé não teme o que os outros pensam dele. Abraão poderia muito bem pensar: o que a minha família vai falar de mim? Eu vou largar tudo, eu vou para uma terra que eu não sei, uma terra desconhecida. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com o que as pessoas vão falar, mas a pessoa que tem iniciativa e coragem e fé, ela está preocupada com o que Deus pensa dela. Se preocupe o que Deus pensa de você hoje, meu filho, minha filha. O que Deus pensa de você, o que Deus tem para você. Mas tem muitas pessoas vivendo o que as pessoas vão falar de mim, o que as pessoas vão achar de mim. Será que eu estou falando bonito? Será que eu estou falando feio? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O que as pessoas falam de mim? Você está preocupado com a glória do homem, o que o homem fala, mas eu te convido nessa noite para você se preocupar com a glória que vem do céu, a glória que vem do alto, a glória que vem do trono. A glória que vem do homem é passageira. Um dia essa glória vai parar. Mas a glória que vem do trono, todos têm que se render, porque vem do trono, vem de Deus.
Existem algumas situações que Abraão passou, algumas situações que Josué passou, um grande herói. E eu vou falar sobre algumas situações. A primeira, aspectos importantes sobre coragem. Aspecto importante sobre coragem. Josué, ele foi um grande homem de Deus. Quando Moisés partiu, Josué, ele tinha uma grande missão na vida dele, de dar continuidade, de levar aquele povo à frente. Mas Josué, ele ficou pensando assim: o que o povo vai pensar de mim? Moisés era um grande homem de Deus, o povo obedecia. Será que esse povo vai me obedecer? Será que eu vou conseguir falar e os milagres vão acontecer? As pessoas esquecem que quem faz o milagre é o Senhor. Você só vai falar, mas é Deus que vai fazer o milagre. E Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 6: seja forte e corajoso. Fala para quem está assim: seja forte e corajoso. No versículo 7, Deus continuou falando: tão somente ser forte e muito corajoso. No versículo 9, Deus continua falando com Josué, para poder animar Josué, porque Josué estava desmotivado, ele estava com medo da situação. E Deus fala assim: ser forte e corajoso, não tenha medo, nem te espante com nenhuma situação que vai aparecer no meio do caminho, porque eu sou contigo. 4 pontos importantes sobre coragem. Primeiro, a coragem começa com uma batalha na mente. Toca aí na sua mente, fala assim: a coragem começa com uma batalha na mente. Davi, antes de sair para vencer o Golias, primeiro ele venceu na mente dele que ele poderia derrubar aquele Golias. Qualquer batalha que você for enfrentar, seja qual for a batalha que você vai enfrentar, seja qual for a dificuldade que você vai enfrentar, primeiro você vai enfrentar na sua mente. Primeiro a batalha começa na mente. Isso aí é no casamento, isso aí é no trabalho, isso aí é no seu dia a dia. Toda batalha ela começa na mente. Então o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, ela precisa vencer a batalha na mente. Você já ganha a batalha na mente. Davi, ele já tinha vencido Golias na mente dele. Eu vou derrubar esse Golias no nome do Senhor Jesus. E assim também é a igreja hoje. Nós precisamos vencer as batalhas na mente. O apóstolo Paulo, ele usou em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, em toda a batalha que ele passava, ele tinha coragem, porque ele já tinha vencido na mente: eu vou passar por essa situação, porque Deus é comigo e eu vou vencer essa situação. Então nós precisamos vencer. Mas existem pessoas hoje que elas estão assim: será que vai dar certo? Será que vai dar certo esse casamento? Será que vai dar certo meu filho fazer esse concurso? Esse será, você já está desacreditando em Deus. Você já está pisando no nome de Deus. Você não está tendo fé, meu irmão. Em tudo que você colocar as mãos, você saiba que o Senhor Jesus está contigo. E aonde você colocar as mãos, as coisas vão se multiplicar, porque o Senhor é contigo. As pessoas estão perdendo por falta de conhecimento na palavra, por falta de valorizar Deus, de valorizar Jesus, de colocar Jesus na frente da batalha. Interessante que quando Josué falou assim com o povo, Josué falou e assumiu aquele povo, a primeira batalha que ele tinha que passar era pelo Rio Jordão. E eles foram para passar pelo Rio Jordão. E quando eles foram para aquela batalha, a primeira coisa que eles levaram na frente foi o quê? A arca da aliança. Mas tem pessoas hoje que Jesus não está na sua frente. Você que resolve, você que faz. Eu faço como eu quero, eu mando, eu desmando, eu quero, eu não quero.
Irmão, que Deus é esse? Você agora é Deus e Deus está te servindo. O que você quer? Você não coloca mais Deus na frente da batalha, você não consulta mais Ele, você não ora mais, não pede mais uma direção a Deus. Josué, ele foi um homem que foi um herói, porque ele colocou Deus na frente da batalha. A arca representa Jesus hoje, e nós precisamos chamar Jesus e clamar Jesus, para Ele poder estar na frente do seu casamento, na frente da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Clame ao Senhor que Ele vai te responder. Nós precisamos. Segundo ponto, a coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las da melhor forma. As pessoas pensam que coragem é o fazer de qualquer maneira. O importante é que vai dar certo, o importante é que vai chegar no final e vai dar certo. A capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto, mas nos tempos de desafio e controvérsias. A capacidade do homem não é medida na hora de um conforto. Na hora de um conforto tudo é bom, todo mundo é forte na hora do conforto. Mas exatamente na hora das dificuldades é que Deus quer que você mostre que você é capaz, porque Ele está na sua vida. É na hora dos momentos de dificuldade, é na hora dos momentos de luta que nós precisamos colocar: Jesus nos ajuda, eu não vou parar porque o Senhor é comigo. Terceiro ponto, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores. A sua coragem, as pessoas que estão te seguindo, que é a sua família, você que é um pai de família, as pessoas te seguem. Você que é um líder de célula, as pessoas te seguem. Você que é um discipulador, as pessoas te seguem. E será que eu dou bons exemplos? Será que eu dou bons exemplos? Será que eu vivo parando no meio do caminho e eu dou bons exemplos? Porque querer chegar lá em cima todos querem, mas pagar o preço ninguém quer para chegar lá. Mas ganhar o nome, que é alguma coisa, todo mundo quer carregar o nome do peito e quer cobrar: eu sou, eu aconteço, eu faço. Mas pagar o preço, ninguém quer pagar o preço. Mas ter um título de pastor, todo mundo quer ter um título de pastor, todo mundo quer ter um título de supervisor, todo mundo quer ter título que é um bom pai de família, quer ter um título que é dono de uma empresa, mas pagar o preço e fazer as coisas certas ninguém quer. Quarto ponto, sua vida se expande na proporção de sua coragem. A sua vida, ela vai desenvolver, ela vai crescer a cada dia, de acordo com a sua o quê? Coragem. Aí vem: não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas sim de que ela nunca tenha um início. Existem pessoas que ela até hoje não se achou, elas estão perdidas. Muitos chegam ao fim da sua vida, mas nunca viveram uma vida de plena alegria, de unção, de poder. As pessoas, elas, a cada dia elas estão querendo alcançar coisas grandes, mas não conseguem, porque elas não começam certo. Elas querem chegar ao final, mas elas não querem ter o início perfeito, o início maravilhoso. Em Mateus 6,33 fala: buscai primeiramente o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Então a primeira coisa que eu preciso para me ter uma vida tranquila e boa é uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso de ter uma vida de intimidade com Deus. Eu só vou ouvir a voz de Deus se eu tiver uma vida de intimidade com Deus. Eu vou ouvir e vou obedecer e vou servir o Senhor se eu tiver uma vida de intimidade com Deus. Depois eu preciso ler a Bíblia, porque o que vai fazer eu vencer situações no meu dia a dia é a palavra que está aqui dentro. O que vai fazer eu vencer situações que vão aparecer, que são várias. Segundo, uma vida de família feliz, vida familiar feliz. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, eu vou conseguir ter uma vida feliz. O meu casamento vai ser um casamento abençoado por Deus.
Os meus filhos vão ser abençoados por Deus, porque a palavra vai reinar na minha casa. Agora eu vejo pessoas falando que tem a vida com intimidade com Deus. Eu oro, eu jejuo, eu faço tudo, mas briga, grita, fala palavrão. Mas que vida é essa de intimidade com Deus que eu tenho e eu não tenho domínio próprio sobre a minha carne? Que vida de intimidade é essa com Deus que eu falo que eu tenho e o testemunho vivo de Deus eu não vivo na minha vida? Que vida é essa que eu falo, mas não pratico o bem das pessoas? Não é somente ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida que eu jejuo, uma vida que eu leio a Bíblia, mas eu preciso estar disposto a vencer a mim mesmo, parar de colocar defeito nas pessoas, que as pessoas têm que melhorar. O pastor André tem que ser melhor, o Frank tem que ser melhor, o pastor Fabiano tem que melhorar, o Carlinho tem que melhorar, o Bento tem que melhorar. Só as pessoas que têm que melhorar que estão na minha volta, e eu sou poderoso. Na verdade, a mudança começa por nós. Se a mudança começar por mim, tudo vai mudar na minha volta. Seu casamento vai mudar o dia que você decidir mudar. Seus filhos vão mudar o dia que você decidir mudar. E se eu tenho intimidade com Deus, tenho uma vida familiar feliz, eu vou ter uma vida na igreja de unidade. E se eu tenho esses três, a minha vida, Deus vai acrescentar todas as coisas. O que é ter uma vida de unidade na igreja? Eu participar de uma célula, eu estar disposto a participar pelo nosso alvo lá. O nosso alvo é chegar a 200 células até o final do ano. E o que você está fazendo para esse alvo, para você participar? Como que você está lutando para esse alvo? Nós conseguimos esse alvo sozinho o pastor Bruno não vai conseguir, sozinho a liderança não vai conseguir, mas se você participar e se você estiver junto, nós vamos conseguir no nome do Senhor Jesus. Mas eu nem esquento, o importante para mim é como está meu dinheiro, como está meu carro, como está minha casa. Eu não quero sacrificar a minha vida pela obra de Deus. Eu não quero sacrificar a minha vida para discipular as pessoas. Eu não quero sacrificar a minha vida para fazer as multiplicações. Eu não quero sacrificar a minha vida. Eu sempre quero dar um jeitinho de eu estar na zona de conforto. Mas eu quero que Deus faça grandes milagres na minha vida. Mas existe uma situação que muitos não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, não conseguem ir à frente, não conseguem avançar. Mas quando o medo domina uma pessoa, o medo é tão sério, você vai ficar assim de hoje de boca aberta de tanta coisa que eu falo do medo aqui. O medo, quando ele domina a vida de alguém, a pessoa não consegue nem sair do pecado, a pessoa não consegue nem se libertar do pecado. O medo, segundo o nosso dicionário, é uma perturbação resultante da ideia e um perigo real ou aparente. Existe o medo racional, exagerado e irracional. O medo racional é o normal, que todo mundo tem. Esse é o normal. Agora existe o medo exagerado, irracional. Esse medo aqui é que atrapalha você de chegar a grandes conquistas na sua vida. Esse é o medo que atrapalha você conquistar grandes coisas junto com a sua família. O medo racional é um importante mecanismo de defesa que temos. É um mecanismo de defesa que você tem no seu dia a dia. Eu vou pegar meu carro aqui, eu não vou querer passar de 100, vou 80, porque eu não quero bater, eu não quero ficar em cima de uma cama, eu não quero causar um acidente. Isso é um medo normal, que todos têm isso aí. Agora, o medo exagerado e irracional são sentimentos terrivelmente destrutivos. Ele destrói as pessoas. Esse medo, ele destrói as pessoas.
O que acontece quando o medo domina a mente de uma pessoa? O que acontece quando o medo domina a mente de uma pessoa? E muitas pessoas não conseguiram ter grandes conquistas até agora, porque o medo está dominando a sua mente. Pastor, não domina, mas eu vou te mostrar aqui que domina. O medo distorce nossa visão e nos paralisa. O medo distorce a nossa visão e nos paralisa. O medo, tem muitas pessoas que estão paradas no tempo, elas estão paralisadas. A sua vida até agora não deu em nada por causa do medo, porque a sua visão já está distorcida. Jesus, quando ele apareceu no mar, os discípulos estavam lá no barquinho, lá no mar. E quando Jesus apareceu, eles estavam com medo daquela situação, do vento, de tudo ali. E eles pensaram que era o que? Um fantasma. Porque o medo, ele mexe, ele distorce, a pessoa não consegue enxergar. Os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma, mas Jesus falou assim, ó: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, que estou aqui. Quantas pessoas hoje, elas têm esse medo aí, a sua visão está distorcida. O diabo conseguiu te amarrar pelo medo que você tem. Você pode ver aqui, quando os discípulos estavam com medo, que eles pensavam que Jesus era o quê? Um fantasma. E tem muitas pessoas hoje achando que Jesus é um fantasma. As pessoas estão com medo de tudo, as pessoas têm visão de tudo. As pessoas só veem, ó, Bento, eu sonhei que estão destruindo você. Pastor André, cuidado, meu irmão, que eu vi um montão de demônio à sua volta. Mas a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor mesmo, querendo tragar a gente, meu. Mas existem pessoas que elas já vivem com a sua mente cauterizada, as coisas malignas. Ela só consegue enxergar a bobeira, ela não consegue enxergar o poder de Deus, ela não consegue enxergar a graça de Deus, ela não consegue enxergar a unção de Deus, mas ela enxerga tudo que é ruim. E a vida dela é ruim também. Tu pode ver que a Bíblia, são pessoas que não têm domínio próprio. Elas não têm vida no casamento, elas não têm vida no dia a dia, elas não têm testemunho, mas têm visão todo dia sonha. Todo dia tem uma visão com alguém, e só visões ruins. Só visões, ela não consegue enxergar que Jesus morreu na cruz do Calvário, que hoje ela é mais do que vencedora, que hoje ela vai triunfar, que Jesus está ao nosso redor, que pode cair 1000 e de um lado e 10.000 do outro, eu não vou ser atingido. Eu não consigo enxergar a unção que desce do alto, porque a visão de muitas pessoas estão distorcida. As pessoas estão cegas espiritualmente. Se você só enxerga o mal sobre a sua vida, se você só enxerga o mal sobre o seu casamento, se você só enxerga o mal na vida das pessoas, passa a orar a Deus: eu quero tirar esse medo da minha vida. A minha visão não vai estar mais distorcida, a minha visão não vai estar mais amarrada. Eu não sei como que as pessoas não conseguem enxergar, eu só consigo enxergar vitória. Em toda situação eu enxergo vitória, até nos momentos difíceis eu sei que Deus está me provando para mim poder conseguir grandes vitórias. Meu irmão, até os momentos difíceis que vem na minha vida, eu sei que Deus está me querendo que eu conquiste coisas grandes. Para me conquistar coisas grandes, eu tenho que pagar preço, igual esses heróis da fé pagam o preço. O medo é um limitador de nosso crescimento. O medo, ele impede as pessoas de crescerem. Mas como, pastor? Igual a parábola dos talentos. Jesus chegou, deu 5 para 1, deu 2 para 1, e deu o quê? 1. O que recebeu 1, o que recebeu 5, multiplicou. É o que acontece hoje, irmão. Você multiplica a sua célula porque você crê em Deus. Você multiplica o seu discipulado. Você tem prazer em discipular porque você vive pela fé. Você não vive no que você vê, mas você crê no Deus poderoso. Você tem prazer naqueles alvos de 200 células porque Deus está na sua vida. Você quer ganhar pessoas para Cristo porque você sabe de onde Deus te tirou. Mas existe aquelas pessoas que estão na igreja hoje, o que recebeu 5 está multiplicando, o que recebeu 2 está multiplicando, mas o que recebeu 1 ficou com medo e enterrou.
Existem pessoas hoje desse tipo que está na igreja com medo só para enterrar, só para poder falar mal das pessoas, só para poder criticar as pessoas, só para poder parar as pessoas. Só para você falar mal do discipulado, falar mal das pessoas, reparar a roupa que a pessoa vem na igreja, reparar do jeito que a mulher vem na igreja. Esse é o que recebeu um e não consegue multiplicar, porque está enterrando o seu talento, está enterrando o seu talento. O medo impede as pessoas de crescerem. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir o risco do fracasso. Sucesso é para aqueles que não têm medo de assumir o risco do fracasso. Tudo que eu vou assumir na minha frente, irmão, eu não penso em derrota, eu não penso que eu não vou conseguir. Tudo que vem a mim eu vou assumir e vou em frente. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tem colocado a mão. Eu sei quem tem confiado em mim. Eu sei quem eu tenho depositado a minha fé. A importância de você saber em quem você está crendo, quem você nunca vai se preocupar. Eu não posso decepcionar o meu Deus, Ele morreu na cruz por mim, eu não vou decepcionar o meu Deus. Mas a preocupação de muitos, eu não posso decepcionar o pastor André, eu não posso decepcionar o Wilson, eu não posso decepcionar o Bento, eu não posso decepcionar o Carlinho. Meu irmão, a sua preocupação está errada. Se preocupe de não decepcionar Deus. Se preocupe como está a sua vida. Esquece a vida do seu vizinho, esquece a vida do outro, porque isso aí está derrubando muitas pessoas. E o diabo trabalha com isso dia e noite. Terceiro tipo de medo. O medo nos faz fugir em vez de enfrentar os desafios. Irmãos, o medo faz as pessoas fugirem. 1 Samuel 17, versículo 1. Ali mostra que quando Golias estava se levantando, Saul, juntamente com seus exércitos, estava encolhidinho lá com medo. Estava com medo. Pessoas estão perdendo oportunidades, estão perdendo grandes oportunidades porque estão com medo. Saul estava com medo. Quantas pessoas hoje estão parando porque estão com medo? As pessoas estão com medo, estão parando. Quarto tipo de medo. O medo é um gerador de outros sentimentos destrutivos. O medo, ele gera outros sentimentos. O medo é uma raiz. Fala para quem está assim, o medo é uma raiz. E ele gera vários sentimentos que vão destruir a vida das pessoas. Primeiro aqui, desânimo. O medo gera desânimo. Josué, depois da morte de Moisés, estava desanimado. E Deus, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E nessa noite também, se você entrou aqui desanimado, Deus está falando com você e quer que você tenha coragem. Ele quer que você confie nele, Ele quer que você acredita nele, que Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. É Ele que vai fazer a obra na sua vida. Segundo, insegurança. Os soldados de Israel e Golias, eles estavam inseguros, com medo. Quantas pessoas têm insegurança? Elas não acreditam no que ela faz. Ela não acredita que ele é um líder de célula. Mas o diabo consegue enganar a mente dele. Terceiro, desconfiança. O povo de Israel duvidaram de Deus quando mandou 12 espias lá. Deus falou que aquela terra era deles, mas a desconfiança limitou o crescimento deles. Isolamento, o medo traz isolamento. Elias se isolou. Elias, depois de Deus mandar fogo do céu, destruir o profeta de Baal, de Deus mostrar grandes milagres para Elias, uma mulher se levanta e fala assim para ele: fala para Elias que eu vou matar ele, que foi Jezabel. Acabou Elias ali. Ele se isolou, ficou com desgaste emocional. Quantas pessoas hoje têm desgaste emocional igual Elias ficou?
Sabe por quê? Porque você teme o homem, você teme o que as pessoas falam, você vive o que as pessoas falam, você não vive o que Deus tem para a sua vida, você não vive que Deus fala que tem um milagre para você, que Ele te fortalece, que Ele faz um milagre na sua vida, que Ele tira da situação onde você está, mas você ouve a voz do diabo, mas não consegue ouvir o que Deus tem para você. O medo traz ansiedade. As pessoas ficam ansiosas na sua vida, no seu dia a dia, ansiosa no seu casamento, ansiosa com o seu dinheiro. As pessoas, e a ansiedade, ela traz o que? Aflição, ela traz agonia, ela traz a impaciente. A pessoa fica impaciente, a pessoa fica nervosa, a pessoa fica perturbada. Quantos crentes perturbados, meu irmão? Quantos crentes estão perturbados hoje? Quantas pessoas estão perturbadas? Você vai falar com a pessoa está com a cara igual de um monstro. Tem nada bem não. As pessoas estão ficando endemoniadas e não sabem. As pessoas estão dentro da igreja, estão ficando endemoniadas, meu irmão. As pessoas estão endemoniadas dentro da igreja e estão falando que está servindo a Deus. O diabo está cegando os entendimentos das pessoas. O diabo está cegando as pessoas não conseguem ouvir mais o que é de Deus e o que não é de Deus. As pessoas andam numa célula, andam discipulando e estão endemoniadas. É um perigo que as pessoas pensam que estão fazendo a vontade de Deus. O medo, ele está destruindo muitas pessoas. Muitas pessoas estão paradas por causa do medo. Como superar o medo e aumentar a coragem? Eu preciso superar esse medo. Eu não posso ficar com medo. Eu preciso superar para me poder aumentar a minha coragem. Primeiro ponto: aceite desafios. Meu irmão, quem não vive desafios vai vencer o quê? Eu preciso aceitar desafios. Um dos maiores exemplos de um desafio na Bíblia é o exemplo de Davi. Davi, quando ele decidiu enfrentar o Golias, o próprio rei que era Saul falou: Davi, não dá para você. Davi, não dá para você, Davi. Aí Davi começou a falar, não, meu filho, eu já matei um urso no campo, protegendo as ovelhas, já matei um leão, já tirei da boca do leão as ovelhas. Ele começou a falar o que ele tinha. Ele começou a falar assim: ó, Deus está na minha vida, porque eu já matei um urso, já matei um leão. E quando Saul hoje, que é o diabo, fala para você que você não vai conseguir, o que você faz? Qual o livro que você abre? Ou você abre um livro, ou você fecha um livro e abaixa a cabeça e fala assim: eu não consigo mais nada, eu desisto de tudo, eu paro de tudo. Saul já tinha desistido, mas Davi, ele tinha exemplos, tinha testemunho. Qual o seu testemunho? Qual o seu exemplo de vida que você tem? Qual o seu exemplo de vida que você tem para jogar na cara do diabo e pisar na cabeça do diabo? Porque essa autoridade já foi dada para a igreja, essa autoridade foi dada para nós. Nós temos exemplo para poder pisar na cabeça do diabo e falar: sai, diabo, em nome de Jesus, porque na minha vida você não tem poder, no meu casamento você não tem poder, na minha vida você não tem poder. Essa autoridade já foi dada para você. Agora Deus quer que você tome posse dela. Davi, não, eu vou destruir esse Golias, porque Davi sabia que todo aquele que se levantasse contra Israel ia cair por terra. A palavra estava aqui em Davi. Eu quero falar para você que todos aqueles que se levantar contra você não vai ficar de pé, porque o Senhor Jesus está na sua frente. É Ele que vai te dar a vitória, é Ele que vai derramar a bênção dele, é Ele que vai derramar a unção sobre a sua vida. Eu vejo aqui que nunca acredite nas mentiras de Satanás. Esdras, eu peço alguém que está aí atrás com o controle para aumentar esses dois aqui, botar no 17 para mim. O que acontece? Não acredite nas mentiras do diabo.
As pessoas, elas acreditam na mentira do diabo hoje. O diabo, ele é um psicólogo. É um psicólogo que ele vai trabalhando incansavelmente. Ele vai trabalhando incansavelmente, colocando na sua mente aqui, para você parar, para você desistir. Ele foi tão incansável com Eva, que ele conseguiu enganar Eva. Ele conseguiu enganar Eva, falando que poderia comer daquela fruta. Tu vê que Deus falou uma coisa para Eva e para Adão, e ele conseguiu enganar. E hoje o diabo, ele tenta dia e noite para poder enganar a sua mente, para poder enganar você para fazer as coisas erradas. Ele tenta enganar a sua mente. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa trabalha numa padaria, e ela está trabalhando naquela padaria, ela é o caixa da padaria. Ela pega de 8 às 8 da noite. Aí é uma escravidão. Aqui não tem hora extra, aqui não tem nada. Mas é uma covardia, se meu patrão faz comigo. Mas todo dia eu vou separar ali R$20 para poder fazer a minha hora extra. O diabo consegue enganar. O diabo bota isso na mente das pessoas, falando que é verdade, cara. É verdade, é verdade. A pessoa primeiro começa, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Mas depois chega uma pessoa para você e fala assim: mas que covardia, teu patrão é tão ruim com você. Teu patrão é uma covardia o que ele faz com você. Aí você começa a assimilar: não, eu posso pegar esses R$20 todo dia, que não vai fazer falta para ele, eu vou pegar esses R$20 todo dia. Acabou, o diabo já conseguiu te enganar. Tu já caiu na cilada do diabo. Agora, quem vive cheio da unção não cai na cilada do diabo. Davi, quando ele foi perseguido durante 10 anos por Saul queria matar ele. E no momento que Davi estava lá na caverna junto com seus soldados, e foi aliviar o vento, Saul foi aliviar o vento naquele momento. E os soldados de Davi falaram assim: ó, esta é a hora, te deu nas suas mãos, é hora de você matar ele agora. Aí Davi, a palavra reinava aqui, ó: ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. Meu irmão, as pessoas estão brincando. Olha o que você fala do ungido de Deus. Olha o que você fala das pessoas. Olha o que você fala dos teus irmãos. Olha o que você fala das pessoas, porque a sua vida está uma desgraça, porque é o que você fala, o que está acontecendo na sua vida. Nós não temos direito de falar de ninguém. E o diabo quer induzir você a falar, e você consegue falar mal das pessoas. O diabo te induz e você consegue falar. Isso aí que está atrapalhando a sua vida, isso que está atrapalhando você de receber as bênçãos de Deus, é isso que está atrapalhando você de prosperar nesta terra. E Paulo, ele falou que contra essas coisas do diabo, ele falou assim em Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e com vosso coração. A importância da palavra está aqui dentro. Não aceite ninguém falar de ninguém para você. Não aceite ser o diabo que está usando essa pessoa, e você está compartilhando, e você está recebendo a maldição também na sua vida. Miriam, quando falou mal de Moisés, ficou o quê? Leprosa. Quantas pessoas estão leprosas? Vou falar uma coisa para você, irmão: não aceite ninguém entrar na sua casa e falar mal de ninguém, porque senão você vai pegar lepra na sua casa. A maldição vai estar na sua casa e você não sabe por quê. Existem pessoas que nada dá certo na sua vida, porque você só vive olhando para a vida das pessoas, somente falando mal da vida das pessoas, e você não consegue se firmar com Deus. Olhe para Deus e se firme com Deus. Terceiro, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Pedro, quando ele foi caminhando sobre o mar, ele começou a olhar para os ventos, começou a olhar pelas situações em volta dele.
que aconteceu com Pedro? Caiu, fundou no mar. Você está caminhando bem, e quando você para olhar para as dificuldades, você para olhar para as lutas, você está afundando. Quantas pessoas, de vez de estar caminhando com a sua vida em alegria, em vitória, estão afundando? A razão pela qual Jesus, é muito importante isso aqui, ó, a razão pela qual Jesus nunca foi vencido pelo medo, enquanto esteve aqui na terra, é porque os seus olhos estavam focados no Pai, de onde vinha o poder, a graça e a autoridade. Os olhos de Jesus estavam focados no Pai. Aonde os seus olhos estão focados? Aonde os seus olhos vão estar focados? Quer saber a resposta para isso? Veja como está a sua vida agora. Medite como está a sua vida. Você vai saber onde seus olhos estão focados. Seus olhos estão focados na graça, no poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Você vai triunfar em glória. Mas se meus olhos estiverem focados na vida das pessoas, eu vou ficar paralisado. Porque quando eu olhar para a vida das pessoas, eu só vou ver derrota, coisa ruim, pecado. Mas quando eu olho para Jesus, eu consigo ver perfeição, eu consigo ver poder, eu consigo ver a graça, eu consigo ver a autoridade. E isso tudo começa a ser derramado para nossas vidas. Quais são as características dos homens de coragem? Homens de coragem, eles têm iniciativa. Eles não precisam ninguém pedir, ele vai lá e faz. A pessoa que tem coragem, ela vai lá e faz. Alguém mandou Davi brigar com Golias? Alguém mandou Davi brigar com Golias? É iniciativa, é homem de coragem. Deus também quer te levantar. Você está parado assim, ó, olhando para a situação. Você está parado olhando para a dificuldade e está assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Eu quero passar por isso. Ó, Senhor, amolece meu coração, Senhor. Meu irmão, parte para dentro. Vai no nome de Jesus, porque você vai vencer essa situação. Você vai vencer essa dificuldade. O mar tem que se abrir, o mal tem que sair, porque você vai passar naquele lugar, e a unção, e a graça, e o poder de Deus está na sua vida. Irmão, quando o crente vem, quando o homem de Deus vem cheio de coragem, o diabo sai correndo dele. Porque o diabo não consegue olhar para você, porque você é imagem e semelhança de Deus nesta terra. Você tem testemunho para isso, você tem unção para isso, você tem poder para isso, e você tem autoridade para expulsar todo o mal, toda enfermidade, em nome de Jesus. Mas precisamos ser homens de iniciativas. Segundo, homens de coragem são homens de atitude. Pessoas que têm coragem, elas têm atitude. Em Lucas 18 fala sobre Bartimeu. Ele tomou a iniciativa de ficar gritando. Ele era cego e começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas queriam fazer o que com ele? Para, meu irmão, para, Jesus não vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir, para com isso. Irmãos, você começou muito bem a sua caminhada, você começou gritando a Jesus, mas as pessoas falaram para você parar, e você parou. Eu quero falar para você nessa noite que Jesus, ele não quer que você para, ele quer que você tenha coragem. O diabo quer que você para. Você vai fazer a vontade de quem? A vontade do diabo ou a vontade de Deus? A vontade do diabo ou a vontade de Deus? Quem você está fazendo a vontade? Irmãos, não existe na Bíblia, Jesus nunca mandou ninguém parar. Então não vem com essa falar para mim que Jesus mandou você parar. É mentira do diabo. O diabo te enganou. O diabo é um psicólogo e está te enganando. É a verdade, é a palavra de Deus. Jairo, ele foi até Jesus. A filha dele estava doente. Olha que faz um homem de iniciativa. Jairo foi até Jesus com a filha doente. E Jesus falou: não, eu vou contigo, Jairo. E eles estavam vindo para ir lá na casa de Jairo. E no meio do caminho, Jesus parou. E apareceu uma mulher do fluxo de sangue. Outra mulher também de iniciativa, mulher de coragem. E ali, aquela mulher foi curada.
E os soldados, os empregados de Jairo, chegou até Jairo e falou assim: Jairo, desiste, a sua filha já morreu. Desiste, a sua filha já morreu. Jairo, pode desistir. E Jairo falou assim, Jesus falou para Jairo assim: Jairo, não tema, ela não morreu, ela vive. E Jairo, ele acreditou na palavra de Deus. E ele continuou ali, ele não ouviu. E quando os soldados aparecem, manda você parar. Quantas pessoas mandam você parar? Quantas pessoas falam que você está com desgaste emocional? Igual falou ali, isso tudo é o diabo que manda pessoas para mandar você parar. Não, pare com a sua célula. Pare de evangelizar as pessoas. Pare de cuidar das pessoas. Pare de trabalhar. Pare de cuidar da tua família. Pare de dar atenção à sua família. Pare de dar atenção aos seus filhos. E você parou. Parou. E quando eu paro, irmão, sabe o que o diabo faz? Ele vem atropelando tudo. Ele vem derrubando tudo. Ele vem dar uma rasteira e faz o que ele quer. Se eu não me alertar, já ele não ouviu a voz. Homens de coragem são determinados. Homens de coragem são pessoas determinadas. Gideão, ele tinha uma grande batalha para poder ir. E Juízes capítulo 7, versículo 3, Gideão tinha 32 mil pessoas para poder ir. E Deus falou para Gideão: é muito homem que está contigo. É muitas pessoas que estão contigo, Gideão. Aí Deus fala assim para Gideão: agora, pois apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Irmãos, isso aqui acontece hoje. Nós estamos numa grande batalha hoje. O nosso alvo é 12.500 pessoas aqui em Maricá. O nosso alvo vai chegar no final do ano com 200 células. E quantos tímidos, quantas pessoas medrosas, elas param no meio do caminho, elas desistem no meio do caminho, porque não confia que Deus está na sua vida, não confia na unção que vem do alto, não confia na graça de Deus. As pessoas, elas estão dando mais ouvido à voz do capeta, à voz do diabo, do que à voz de Deus. E quantos lares, quantos casamentos têm se destruído? Eu estava essa semana estudando e vejo como a separação, o divórcio dentro da igreja hoje é grande, o divórcio. E muitas pessoas acham normal. Não, briguei, pastor, vou divorciar, vou separar. Briguei, vou divorciar. Cadê o Deus que faz o milagre, irmão? Cadê o Deus que nós estamos vivendo, que Ele não muda a sua vida, não muda o seu lar? E o que você quer mais? As pessoas casam, descasam, casam, descasam, casam e descasam, vira uma bagunça. Porque as pessoas, elas não dão mais crédito na palavra de Deus. Elas não confiam mais no que Deus tem para elas. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus quer fazer um milagre em nossas vidas. Deus tem uma unção especial para nossas vidas. Mas precisamos crer no milagre. Não podemos mais, irmãos, acreditar na farsa que o diabo tem armado para cegar os entendimentos das pessoas. A Bíblia diz que no final dos tempos, o entendimento de muitos iam ficar cego. As pessoas estão com seu entendimento amarrado. O diabo, ele tem amarrado o entendimento das pessoas. E as pessoas, tudo ela acha normal. Ela acha normal pecar. Ela acha, não, eu vou pecar e Deus vai me perdoar. Eu vou fazer uma coisa errada e Deus vai me perdoar. As pessoas acham tudo normal. Eu quero concluir essa mensagem falando para você que Deus, Ele quer mudar a sua vida. Mas Ele precisa que você tenha iniciativa, coragem e fé. Ele quer que você hoje tenha uma transformação na sua vida.
Ele quer fazer, Ele quer mudar a sua história hoje, Ele quer mudar a sua vida que está marcada com coisas erradas, a sua vida que está marcada com tudo que é ruim. Deus quer mudar a sua vida e trazer tudo que vem do alto, tudo que vem de Deus, tudo que vem da graça de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que o povo dele vai comer o melhor desta terra. Ele quer que você come o melhor para o seu casamento, Ele quer que você dê o melhor para os seus filhos, Ele quer te dar o melhor, mas muitas vezes nós não se alimentamos do melhor que Deus tem para nós. E eu te convido a você ficar de pé neste momento.